Contraponto está começando agora e o programa de hoje vai falar sobre a Copa do Mundo no Brasil. A Copa de 2014 que levantou tanta polêmica. Acho que a primeira questão que a gente pode levantar aqui é sobre a candidatura do Brasil. Por que a época que o Brasil se candidatou a ser sede da Copa, sede do Mundial de 2014, esse evento não parecia tão polêmico, tão problemático, e depois acabou virando uma questão que caiu na agenda de todo mundo, caiu na agenda da esquerda, da direita, caiu na agenda das universidades, dos movimentos sociais e virou o tema do momento. Zé Luiz, o que você atribui, primeiro, à nossa candidatura? O que levou o Brasil a se achar capaz de receber esse evento de um porte tão considerável? Pois é, acho que é importante a gente pensar que foram, na verdade, duas candidaturas, né? A candidatura à realização da Copa do Mundo e uma candidatura para a realização das Olimpíadas. E se a gente olhar um pouco a história desses eventos, nós vamos perceber que isso tem enfim, quando a gente fala uma Copa do Mundo, são bilhões de pessoas, metade do planeta está assistindo isso. A Olimpíada também é a mesma coisa, né? Então, tem uma repercussão imensa e uma repercussão muito importante de propaganda de um país. E o Brasil se encontrava naquele momento. Aliás, ainda se encontra, a gente continua crescendo, mas naquele momento nós começamos a chamar a atenção do mundo inteiro, né? Um crescimento econômico sólido e contínuo, no meio a um mundo em crise, né? A Europa já vivendo uma crise brutal, que continua até hoje, os Estados Unidos também viviam uma crise. Com um período onde houve um processo de inserção social surpreendente. Você pegar os dados que a gente tem hoje, mostram que foram quase 60 milhões de brasileiros que melhoraram de vida nesse período, né? Nesses últimos 10 anos, um pouco mais de 10 anos, né? Quase 14 anos. Então, isso é o momento justamente de mostrar isso para o mundo. Olha, esses eventos vão colocar o Brasil no centro das discussões durante um mês, a Copa do Mundo e a Olimpíada. Vamos lembrar que outros países fizeram isso, né? Por exemplo, quando houve a unificação da Alemanha, né? A Alemanha venceu a Copa, ali naquele período de unificação, onde a Alemanha Oriental se une com a Alemanha Ocidental. Vamos lembrar a China, que realizou as Olimpíadas, a China com crescimento econômico bárbaro. Porque esses grandes eventos deixam um legado, né? Então há uma expectativa de que ela traga, além da repercussão, da visibilidade que representa para quem recebe esse evento, ela deixa um legado do ponto de vista estrutural, econômico, como é Barcelona, né? Se tornou uma cidade modelo depois de ter recebido um evento de Eu acho que esse é um segundo aspecto, né? Acho que o primeiro aspecto é esse mesmo, de colocar o Brasil no mundo. Falaram como é que nós estamos economicamente bem, nossa sociedade está se transformando, e isso efetivamente o mundo inteiro está prestando atenção nisso, né? Então isso significa o quê? Mais turismo, mais investimento e etc. Desse aspecto, e não é só o Brasil, a gente tem vários outros. A Rússia agora vai realizar, né, mais uma Copa do Mundo, né? A próxima Copa do Mundo vai ser na Rússia. Então, e aí tem esse segundo aspecto, né? Esses investimentos que vêm e como que você tem investimentos em infraestrutura, né, urbana e de transporte, aeroportos, portos, etc. E movimento, assim, até do pequeno negócio até os grandes negócios, né? A gente nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as críticas, né, ao Mundial, mas de alguma forma, né, desde daquele que fabrica a camiseta, um símbolo do Brasil, um mapinha do Brasil, uma coisa que vira uma lembrança, uma pequena lembrança do país que o turista vai levar, ou seja, há uma movimentação econômica indiscutível, né, inquestionável em relação a sediar um espetáculo desse porte. Eu acho que o telespectador tem que pensar uma coisa nesse aspecto, né, inicial que nós estamos comentando, e que isso não é novidade, né? Isso há muito tempo, há séculos que acontece isso. Às vezes você faz um evento, um encontro, por qualquer motivo. Ninguém queria ser candidato a receber um evento desse, né? É lógico, gente. Você faz um encontro. Um encontro de música, de dança internacional, um encontro de não sei o quê, daqui de esporte, Olimpíada. Isso vai atrair gente do mundo inteiro. Então, primeira coisa, que é uma coisa que é mais permanente do que o próprio evento, porque o telespectador pode pensar, mas o evento demora um mês só, aí depois de um mês voltou tudo como antes? Não, né? Você coloca o país
no foco internacional, e se o evento é bem sucedido, como foi bem sucedida a Copa do Mundo aqui, né, isso mostra a nossa capacidade de organização, mostra o país, né, mostra, nós tivemos, foi a Copa do Mundo com mais número de sedes, então o mundo inteiro tomou conhecimento lá da Manaus, Natal, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, né, onde tinha mais? Tinha lá Mato Grosso, Cuiabá, né, enfim. Então isso mostra o Pantanal, a Amazônia, a floresta, as praias, a diversidade cultural, né, e isso é um ganho que dura muito mais tempo. Além disso, obviamente, essas centenas de milhares de pessoas que vieram para cá vão trazer recursos. E esses recursos não desaparecem na economia. Uma coisa que também as pessoas têm que pensar, vieram aqui, gastaram um mês e aí acabou. Não, gente, eles gastaram um mês, centenas de milhares de pessoas, e esse dinheiro que entrou na economia, entrou aqui em Belo Horizonte e nas outras sedes, no Brasil afora, mesmo em lugares não sede, esse dinheiro continua circulando. Foi para o comerciante, esse comerciante agora vai investir, vai comprar, você aumentou a riqueza em circulação. Isso também é algo que permanece mais do que esses 30 dias. Então isso é toda uma lógica que faz com que esses eventos sejam atrativos para todo mundo. Você lembra que competindo com o Brasil para a Copa do Mundo estava os Estados Unidos também, né? A Rússia, depois vai, enfim, você tem sempre uma... Bom, mas não são só flores, né? Não, isso é E a gente tem também agora, trabalhando em termos de crítica ao evento, nós podemos falar que essas críticas não estão concentradas nem na esquerda nem na direita. Vamos pensar não em termos de governo, né? Inclusive, essa foi uma iniciativa do governo anterior, que foi sucedido pelo atual governo, mas foi uma proposta do presidente Lula, e que se tornou alvo de críticas tanto de grupos de esquerda no Brasil, quanto de grupos de direita. Né? E vamos pensar agora em termos de diferenças de perspectivas, né, que geraram críticas distintas. Então, do ponto de vista da esquerda, Zé Luiz, vamos começar a trabalhar com isso. Né? Quais são os principais pontos colocados pela esquerda brasileira em retaliação a esse evento que foi recebido pelo Brasil? Né? E a gente punta na cara, né, que é ser um evento de elite, um evento que não cria acesso às pessoas com a renda inferior, que isso a gente pode ver pelo perfil do torcedor que compareceu aos estádios, né, como é um evento altamente elitista, seletivo, economicamente. Né? Então, eu acho que partindo daí a gente tem a questão central levantada pelos movimentos de esquerda. Isso eu acho que é um primeiro aspecto importante e que a gente até num programa há mais tempo, a gente já começava a denunciar isso no que já estava virando o futebol brasileiro, seguindo um rumo que também ocorreu no resto do mundo, que ocorreu na Europa também, essa elitização do futebol, ou seja, o preço de uma entrada de futebol, nossa, hoje para você ir outro dia eu fui ver um jogo do Cruzeiro, né, com R$100 para ir ali no setor, que não é o principal setor, é muito caro, né? Além disso você vende, né, cadeiras, esse sócio-torcedor, enfim, o futebol se tornou algo muito rentável, né, para os clubes de futebol e para as empresas que patrocinam, para os empresários, e que hoje movimenta bilhões. É que não é um fenômeno brasileiro, né, Zé Luiz? Não. É um fenômeno isso começa mundial, na Europa. Especialmente na Europa. Né? Isso começa na Europa. Alguns países, curiosamente, não têm tradição no futebol, que são países que têm um público que seria significativo, como é o caso da Índia, que não tem nenhuma tradição no futebol. Não tem interesse por isso. A China, outra cultura, que já tentou algumas vezes impulsionar esse setor, mas também sem grande sucesso. Vai indo devagarinho, até participou da última Copa do Mundo com a seleção deles, e sem né? fazer nenhum gol, né? Sem nenhuma expressão. Mas estão caminhando. Então, assim, às vezes, tem um interesse, é interesse de clubes europeus de investir no futebol chinês, mas eles têm muito mais interesse em assistir os jogos do que se prepararem do que preparar atletas. Então, hoje já há essa preocupação na China, por exemplo, de investir na formação de jogadores. Então, as crianças já viraram alvo, assim, de interesse dessas grandes empresas. A China tem sempre um planejamento muito grande. E na área do esporte é sempre uma grande... Agora, o que é pena é isso, né? Se a gente ia ao estádio de futebol, há algum tempo atrás, tinha de todo mundo, né? De todas as classes sociais. Agora não, agora virou uma coisa de classe média alta.
né? Isso é muito ruim. E a Copa do Mundo foi um evento, claramente, eu lembro, tem um site na internet para o telespectador conhecer que eu acho que é muito interessante, chama Index, com KX no final, Index. Põe lá no Google, Index. Esse Index tem jornais do mundo inteiro. E eu acompanho muito esse Index, quase todo dia eu abro, leio um jornal de Portugal, da França, né? Tem da Espanha, ou é o país da Espanha, que é interessante, tem jornais da Argentina, da Colômbia, do Chile. Enfim, aí a gente vê outras notícias diferentes, notícias que não chegam até aqui, né, para a gente. E eu fui vendo alguns comentários, por exemplo, da imprensa europeia, da imprensa alemã, comentários de como é surpreendente que nos estádios de futebol não tinham negros. Uhum. Isso é uma coisa interessante. E você vê ali o público brasileiro, principalmente um público de classe média alta, né, mais. Então essa acho que é a primeira grande crítica, né? Transformar o futebol em algo de elite. E, além disso, eu acho que tem outras críticas importantes que a gente precisa mencionar, né? Assim, e talvez haja uma convergência aqui entre esquerda e direita, essa crítica, mas ela é muito mais forte no âmbito da esquerda brasileira, que é da renúncia à soberania nacional. Sim, com a tal Lei Geral da Copa, que é um escândalo jurídico. É um escândalo. Aquela lei é escandalosa, o telespectador poderia fazer uma leitura, vocês encontram na internet, põe lá a Lei Geral da Copa, encontram o texto da lei, dá uma olhadinha, não é muito longa, bem que ela é grandezinha, mas tem coisas ali escandalosas do ponto de vista jurídico, né, inconstitucionais, que ofendem a soberania nacional. Fazer uma lei, porque a FIFA é uma entidade de direito privado, uma entidade privada, lucrativa, altamente lucrativa. E você faz uma lei no país, mas isso não foi só o Brasil que fez. Não, todos os países que sediaram a Copa agiram da mesma forma. Isso. Então, essa é, na verdade, esse é o argumento de defesa. Falaram, olha, nós nos candidatamos, nós não tivemos interesse, se a gente quer receber, esses são os termos. Sujeite-se a isso. Aconteceu assim na Alemanha, aconteceu assim nos Estados Unidos, na África do Sul. Todos os países que sediaram o Mundial receberam nesses termos, porque são impostos pela FIFA. É um acordo que você faz. Se você quer fazer a Copa do Mundo, então é dessa forma. Se você não quiser, tem quem queira. Né? Agora, então essa crítica surgiu, eu mesmo fiz muito essa crítica de uma lei, que é a lei inconstitucional, e que é uma lei que privilegia, né, os lucros de uma enorme empresa que movimenta aí muito dinheiro, e uma empresa na qual existem suspeitas, indícios, assim, de acusações de utilização incorreta de recursos. Né? Mas isso tem que ser comprovado aqui, não estou afirmando nada, estou falando só o que a imprensa comenta. Zé Luiz, uma outra crítica, mas é a mesma crítica, né, nesse mesmo sentido do que a gente já vem afirmando aqui, que é a questão de que os lucros gerados, eles estão concentrados nas grandes empresas. Ou seja, quem mais ganhou com o Mundial, quem mais ganhou com esses investimentos foram os grandes investidores. Então, isso não teria chegado aos pequenos. Que o telespectador sabe quem foram os patrocinadores e que, de repente, no estádio, nas redondezas do estádio, só podia vender aquela cerveja, só podia vender aquele refrigerante, só podia vender aquele... Exatamente. Então, até se você pensar em termos capitalistas de livre concorrência, é uma lei contra a livre concorrência, porque ela proíbe os concorrentes a mostrarem sequer os seus produtos na área onde está sendo realizado o jogo. Espaços de soberania de uma empresa. Empresa privada, né? Então isso é bem polêmico. É uma alucinação, né? Bom, em termos de crítica da direita, né? Nós podemos aqui, talvez, colocar... Acho que na esquerda tem uma coisa ainda interessante, que é a ação violenta do Estado, a repressão violenta do Estado para garantir a realização do evento. E isso realmente é algo que a gente precisa marcar, né, o desrespeito aos direitos fundamentais das pessoas de se manifestarem, de colocarem suas ideias, e a forma truculenta como, em geral, né, a polícia agiu contra os manifestantes, né, contra pessoas que têm direitos constitucionais de se manifestarem. Eu acho que esse é um outro ponto muito importante, né, e que a gente precisa discutir também seriamente isso aí. É verdade. Agora, a direita, como é que ficou, Tatiana? Bom, esse vai ficar para o próximo bloco. Se você quiser saber quais são essas críticas, aguarda aí um minutinho que daqui a pouco o Contraponto está de volta. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga?
Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Tempo de conserto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. O Contraponto está de volta e no programa desta semana nós estamos falando sobre o Mundial de 2014. Esse evento de grande porte foi recebido pelo Brasil e foi alvo de muitas críticas. No primeiro bloco nós falávamos sobre as críticas provenientes da esquerda brasileira e agora a gente ficou com o compromisso de falar sobre as críticas feitas pela direita, né? E que, em geral, tem um padrão nessas críticas, né, Zé Luiz? Sim, que é recorrente. uma crítica relacionada com a incompetência do Estado, com a desorganização, com a incapacidade de receber um evento de grande porte. E uma coisa que eu acho muito curiosa, que é também um padrão, né, na direita, que hoje é aqui oposição ao atual governo, que é de fazer acusações, mas não são acusações, são julgamentos, né, sem o devido processo legal, sem ampla defesa, sem contraditório, que não se restringe às críticas ao governo brasileiro, mas, de um modo geral, a qualquer evento que esteja relacionado com uma discussão em que implique questões ideológicas em termos de direita e esquerda, de alinhamento internacional, de parceiros ou não do atual governo. Então, por exemplo, uma coisa que me chamou muito a atenção, recente, é a queda do avião, né, o abate do avião da Malásia, e que a forma como foi noticiado por alguns canais de comunicação é atribuindo a responsabilidade ao presidente da Rússia, o Putin, com toda a convicção de que ele é o responsável pelo ataque ao avião da Malásia. Mas é assim, escandaloso como os meios de comunicação não têm a menor responsabilidade com esse tipo de acusação. E o mesmo acontece em relação ao evento da Copa do Mundo, que tem que ser fiscalizado, tem que ser controlado, e existem os meios institucionais para isso. E eles devem ser acionados. Mas o que se cria é uma falácia em que ninguém consegue dizer os números, a empresa que deve ter, é provável que tenha ocorrido, precisa ser apurado e precisa haver responsabilização. Mas a questão é tirar o todo pelo particular. Isso é esse jogo que eu acho muito curioso, né? Como você contamina toda uma ação política, todo um investimento político, ideológico, econômico, social, simbólico, com um particular, né? Com uma coisa particular. É a generalização, né? Você pega um fato pontual para generalizar e dizer, não, todo mundo é assim. Se houve um caso de corrupção no governo X ou Y, fala, o governo todo é corrupto. Né? Se alguma pessoa errou, né, você coloca, não, todo o partido, ou todo o governo, ou todas as pessoas erraram. Isso é uma estratégia ideológica muito comum e muito perigosa e que eu acho que nós, cidadãos brasileiros, devemos refutar esse tipo de coisa. E lembrar uma coisa que é muito interessante para o Estado de Direito que a gente vive. Eu acho que a gente tem que levar a sério, tomar as providências devidas, né? Aquilo que for tomado conhecimento tem que ser levado às autoridades, isso mas é com responsabilidade. nos espaços para esse tipo de apuração.
né? O que não dá é sair acusando. O que eu queria lembrar ao telespectador, que é algo muito importante, a gente vive no Estado de Direito. E nesse Estado de Direito é o seguinte, eu não posso chegar aqui, ou nenhuma pessoa pode chegar, não é só na televisão, em nenhum lugar, num bar de esquina que seja, e sair falando, fulano é corrupto, ciclano é corrupto, fulano não sei o quê, porque isso é crime. Uma pessoa que acusa outra pessoa sem provas, né, é crime. E aí tem que ter, no Estado de Direito, tem que ter o devido processo legal, a pessoa tem que ter o direito a se defender, tem que ter a sentença, a condenação. Aí sim, essa pessoa foi culpada, vai pagar pelo erro que ela cometeu. Não, interessante, que eu falo até que uma pequena inconfidência, numa discussão, Zé Luiz falando, defendendo, né, a necessidade de levar essas questões a sério. Numa discussão, ele foi acusado, falou assim, então você está defendendo, você deve ter recebido dinheiro também para a Copa do Mundo. Eu falei, bom, meu senhor, o senhor que está falando isso... Agora já é crime, Agora já é crime. Agora o senhor já está aí cometendo um crime de calúnia e vai acabar sendo responsabilizado criminalmente por isso também. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Mas essa preocupação é recorrente. A gente recebeu a participação aqui, eu quero agradecer a participação da Rosina Bernardo, que é estudante de Direito do Centro Universitário Newton, né, conhecido como Newton Paiva. E a Rosina mandou aqui para a gente várias questões, algumas nós já até respondendo, e eu quero agradecer aqui essas perguntas, Rosina, mas entre elas tem aqui, Zé Luiz, eu vou passar a bola aqui para você, né? Qual a relação entre a Copa e as obras públicas feitas na cidade? Será que o município fez toda a reforma visando a Copa, começando as obras poucos meses antes, né? Será que não seria um meio para burlar na licitação para o superfaturamento das obras? Foi isso que aconteceu com o viaduto que caiu e matou 2 pessoas? Foi constatado por um perito que foram usados 1/10. Foi usado 1/10 das ferragens necessárias para a sustentação do viaduto. Com a visita dos turistas, com a Copa, realmente teve retorno? Isso a gente já respondeu, mas eu acho que a gente pode concentrar aqui nas questões relacionadas com os eventos em Belo Horizonte, né? Por favor, responda a Rosina, Zé Luiz. Eu acho que esses eventos, né, Copa do Mundo, Olimpíada, viram um grande pretexto, e não só pretexto, mas conseguem canalizar investimentos, financiamentos, pessoas de vários grupos, né, de empresariais que possam estar dispostos a investir em infraestrutura ao lado do investimento público, né? Então isso que acontece, a gente vê, olha, esses recursos, o caso que ela menciona aqui, por exemplo, das obras aqui em Belo Horizonte, em geral, são obras com recursos do governo federal, mas executadas pelo governo municipal. As suspeitas que ela levanta, as preocupações que ela levanta, como eu disse há pouco tempo, elas são importantes, precisam ser apuradas, mas precisam ser apuradas pelos meios corretos, né? Parece aí, e o que o jornal tem dito, há sérios problemas, né? O uso de menos aço, já houve um problema no projeto, um problema na execução, um problema na fiscalização, que é muito, muito sério. Mas isso tem que ser apurado. Nós não podemos sair xingando, acusando, apontando o dedo sem ter provas, né? Eu acho que isso é algo que a gente precisa cultivar aqui no Brasil. Não dá para sair apontando o dedo para as pessoas, corrupto, bandido, blá, blá. A culpa é de fulano. A culpa é de fulano, ciclano. Não, tem que apurar, tem meios de apurar, tem que ter prova. Isso é uma grande conquista do Estado de Direito, que é o devido processo legal, né? É verdade. Bom, tem um outro aspecto em relação ao Mundial que eu não queria deixar de falar aqui no programa, que é a questão simbólica, né? Eu tive a oportunidade de assistir um jogo no Mineirão, eu assisti a disputa entre Brasil e Chile. A minha foi o jogo que eu assisti no estádio. E eu até pensei assim, gente, eu acho que quando eu assisto em casa da televisão, eu presto mais atenção no jogo, porque eu ficava mais atenta à manifestação das pessoas, tudo me chamava atenção, o comportamento das pessoas, e isso, para mim, foi muito, muito marcante, né? Esse exacerbamento do nacionalismo, né? Aquela música que não parava de entoar de eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. E o mais curioso é que depois de uma derrota assustadora, como foi aquele 7-1, uma coisa absolutamente atípica, nunca mais vai acontecer, eu acho que na história do futebol, nos mundiais, né? Uma coisa um evento realmente que extrapola qualquer previsibilidade. Esses torcedores que são brasileiros com muito orgulho, com muito amor, de repente tomaram, né, uma atitude assim, absolutamente desproporcional. Então,
essa atitude nacionalista ela é totalmente emocional e ela tem assim quase ares de infantilidade, né? Na expressão desse sentimento, dessa identidade, essa identificação que naquele momento parece assim, as pessoas choram, se emocionam, enfim. Como é que você analisa, como é que você avalia isso? Eu acho isso um perigo, né? Copa do Mundo, Olimpíadas são festividades que justamente alimentam e fazem uma espécie de uma manutenção, alimentam a ideia do Estado Nacional, do nacionalismo. E o nacionalismo, se ele pode cumprir o seu papel para manter o Estado unificado, organizado, com o poder hierarquizado e as coisas funcionando, né, dentro da lógica estatal, do Estado moderno, né? Hoje a gente tem, né, só na ONU, 193 estados, estruturalmente estados modernos. Bom você ter tocado nesse assunto, vou fazer uma pequena intervenção, Zé Luiz, é que a FIFA tem mais estados ligados a ela do que a ONU. Né? Isso é curiosíssimo, são mais de 200 na FIFA. 207, uma coisa assim, e na ONU né, não chega ainda aos 200 na estados. Na ONU são 193 estados, na FIFA tem mais. Interessante. E aí vem a pessoa, desfila com a bandeira, toca o hino, as pessoas choram. E eu acho, inclusive, que aquele exagero, nenhuma outra seleção fez isso, aquele exagero dos jogadores brasileiros chorando, né, gritando o hino. Olha, isso já mostra um desequilíbrio. Né? Foi um equívoco, obviamente isso foi uma orientação da comissão técnica, né? Vamos gritar o hino, essa coisa nacionalista, e o nacionalismo é muito perigoso. Eu não gente. sei, eu não compartilho com você. Eu acho que foi uma orientação. Eu não acho que foi, mas enfim. Mas assim, o equilíbrio emocional, né? Como que a Alemanha investiu no equilíbrio emocional dos jogadores, com psicólogos, outras equipes também, várias outras equipes, e o Brasil não investiu isso. Vamos discutir isso com a questão da Alemanha daqui a pouco. Mas eu acho que é uma festa de manutenção desse nacionalismo, e o nacionalismo é muito perigoso. Ele, na medida certa, ele pode ser importante dentro de um contexto histórico, dentro de uma realidade histórica do Estado Nacional. Mas a sua exacerbação gera conflito, gera briga. Como é que a gente vê a gente brigando no meio da rua? Porque eu sou brasileiro, outro é argentino. Né? Essas generalizações, o nacionalismo sempre levou a violências enormes. Né? A gente pegar a Segunda Guerra Mundial é o ultranacionalismo, né? O ultranacionalismo alemão ali. E geralmente esse outro, eu sou brasileiro, o outro é menos do que eu. Né? Eu sou alemão, o outro é menos. É sempre essa coisa narcisista, né? Eu sou nacional porque eu não sou aquele outro que é menos do que eu. E eu acho que a Copa do Mundo e a Olimpíada incentivam isso. Eu adoro futebol, né? Adoro o meu Cruzeiro Esporte Clube, né? Essa máquina, Atlético, essa máquina de futebol maravilhosa. Agora, essa coisa do nacionalismo, Copa do Mundo, ainda mais envolvendo essa grana e muita confusão que tem aí, como a gente viu a Polícia Federal aqui investigando, a Polícia Brasileira, né, aprendendo o inglês, etc. Isso eu acho barra pesada, eu complicado. Também. O futebol é uma paixão. Eu, por exemplo, admirador desses eventos, não. Tenho muito orgulho de ser campeã da América e campeã da Recopa. Campeão brasileiro. Mas aqui tem uma pergunta ainda interessante da Rosina, que é relativa à manipulação dos resultados. Né? E ela pergunta assim, quanto ao jogo, foi comprado? O Brasil se deixou vencer? O Neymar tinha que ter saído? Ele realmente não se machucou, como se tinha falado? Né? Bom, vamos pensar agora em termos de resultado. Eu acho que é uma coisa também importante ser tratada sobre a vitória da Alemanha. Né? Uma coisa que me chama muita atenção. Rosina, te respondendo a essa questão, eu particularmente não acho que haja uma manipulação desse nível. Acho que pode haver em torneios, como qualquer torneio, algum tipo de manipulação, de favorecimento, acordos talvez muito pontuais, mas esse tipo de manipulação, enfim, particularmente, envolve muita gente eu não acredito, mas eu também não posso te afirmar nem que sim, nem que não. Isso é uma opinião pessoal. Mas que teve no Campeonato da Itália, teve juízes presos, jogadores presos por vender resultado. Isso acontece. Não, mas tem aí, país nesse que caso, já matou o jogador que voltou porque não teve resultado. Muito bom. Mas, enfim, sobre a vitória da Alemanha, eu acho que é uma coisa importante de ser dita, né? Essa imagem que se criou em torno da Alemanha como uma equipe solidária, enfim. Eu até escrevo isso no Jornal Plural, que tem disponível na internet, a próxima edição, eu falo exatamente sobre isso, um jornal, inclusive, do Centro Universitário Newton Paiva, que eles têm uma estratégia de marketing e de estrutura que é levar a sério o esporte, né?
levaram com profissionalismo e talvez isso esteja mais relacionado com a vitória. E foi tudo ensaiadinho. As pessoas falam, a Alemanha fez, teve uma investimento postagem no deles Facebook tão ridícula. na Bahia. Né? A Alemanha fez mais em um mês, sei lá, do que o governo em não sei quanto tempo. Isso é ridículo. Ali é investimento privado, ele vai virar um resort. Tem nada de bonzinho. Exatamente. Isso é tudo marketing, foi tudo ensaiado. Acorda, gente, isso é bobo. Aquilo era um investimento, né, inicialmente para um condomínio residencial. E agora vai ser explorado por causa da repercussão, enfim, da vitória da Alemanha, e a atrativo que virou o local vai ser um hotel de luxo. Então, o que tem nisso aí é muito mais dinheiro, muito mais objetividade no tratamento. E competência, eficiência dentro disso. Tinha um técnico, eu falo, olha, uma seleção que investir em um psicólogo que acompanha os jogadores, ela vai ter um diferencial, tem que ter. Né? Bom, tem muito mais para a gente discutir, mas enfim, o programa chegou ao fim. Na semana que vem, o Contraponto volta com mais uma discussão aqui para você. Acompanhe a programação da TV Comunitária. Até a próxima semana.